Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live na Escola da Família. Hoje é uma live especial que nós vamos ter, vejam vocês, a presença de uma família. De uma família que vem nos seguindo, de uma família que vem participando ativamente do projeto Escola da Família. E a família já chegou aqui, a família Tomazinho, deixa eu aceitar aqui. Michele e Fernando, sejam muito bem-vindos. Vocês precisam só solicitar aqui para mim, tá? Para que eu possa aceitá-los. Aê, olha só. Será que não deu? Vocês estão me ouvindo bem? Quem está chegando agora? Olha só! Muito bem-vindos, meus queridos. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Tudo bom, Fernando? Sejam muito bem-vindos. Antes de qualquer coisa, em nome da Brasil Paralelo, em nome da Escola da Família, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pelo aceite nesse convite, né? Porque Brasil Paralelo agora, a partir do dia 20, está produzindo uma quantidade muito grande de modificações, de melhorias para a gente ofertar coisas muito mais bacanas ainda para as pessoas. E a Escola da Família não podia ficar fora dessa. A Escola da Família, entre outras coisas, está com um projeto novo. Se vocês, seguidores aqui da Escola da Família, ainda não estão inscritos, vai lá na bio, se inscrevam no Retrato de Família, né? E na programação toda desse mês, né, a gente tem aí algumas lives com famílias que estão seguindo aí a Escola da Família, que estão seguindo o Brasil Paralelo. Muito, muito, muito obrigado. Então, por gentileza, Fernando, Michele, se apresentem um pouquinho, falem aqui com o pessoal que está nos seguindo. Bom, primeiramente, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Assim, é um enorme prazer para a gente poder participar com você, né? É um privilégio. E, assim, a gente ficou bem surpreso, ficamos felizes, ficamos nervosos com o convite. Meu nome é Michele, né? Eu sou enfermeira obstétrica, mãe do Felipe, de 8 anos, e mãe da Heloísa, de 6 anos. Boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Nós que nos sentimos honrados, teremos maior prazer em compartilhar nossas experiências. Meu nome é Fernando, tá? Nós somos de Londrina. Como a Michele disse, nós temos 2 filhos, o Felipe de 8, a Heloísa de 6. Eu sou médico, tenho uma rotina de trabalho bem puxada. Triatletas amadores. Nós somos triatletas amadores. muito trabalho, muita rotina. E essa dificuldade, né? Sempre quisemos aprender mais sobre a educação das crianças. É isso aí. Okay. Perfeito. Então, divide aqui com o pessoal. Como é que vocês chegaram, primeiramente, acho que na Brasil Paralelo e depois na Escola da Família? Conta um pouquinho da trajetória de vocês. Começar? Ok, pode ser. Então, assim, como que a gente chegou? Nós já conhecíamos a plataforma da Brasil Paralelo e nós conhecemos porque realmente é uma plataforma riquíssima de muitos documentários, de muitos materiais, muitas aulas. E o nosso grande impacto foi quando nós vimos o documentário Pátria Educadora. Aquilo mexeu profundamente com a nossa... virada de chave. Mexeu profundamente com a nossa alma aquilo. E depois daquilo nós nos perguntamos, caramba, o que nós vamos fazer? E agora? Porque não basta as crianças estarem matriculadas, frequentando um colégio bom, um colégio rico, um colégio da moda. Não adianta. Não adianta. Então, o que nós vamos fazer? E, para nossa alegria, dentro da própria plataforma, apareceu um negocinho lá que chama Escola da Família. Ah, não. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Isso caiu do céu pra gente. Daí,
nós fomos premiados, nós fomos contemplados com a abertura do Marcelo, e aí aquelas primeiras aulas, meu Deus do céu, ficamos chocados com aquilo, e aí daí em diante foi só alegria, nós temos acompanhado muito, e é assim que nós fomos descobrindo, chegamos à Escola da Família. Que bacana. E olha só que interessante dividir com vocês, né? Aquele documentário realmente ele é bem impactante. Muitas pessoas, muitos pais, muitos professores, inclusive, não tinham noção de toda aquela trajetória. Realmente foi um ponto marcante, um dado divisório, para dizer, com uma terminologia da filosofia clínica, um dado divisório na Brasil Paralelo. E a Brasil Paralelo ela tem essa característica, né? Ela tem tentado mostrar a realidade nua e crua, do jeito que ela é, né? E existe até uma brincadeira, né? Fala-se das pílulas vermelhas, da Red Pill. Red Pill. Mas o próprio pessoal da Brasil Paralelo falou, ok, mas depois de dar a Red Pill, o quê? Né? E daí surgiu a Escola da Família, porque muitos pais começaram a entrar em contato e falar, puxa vida, que ótimo, vocês me abriram a percepção, expandiram meu horizonte de consciência. Mas o que eu faço? E agora? Né? E agora? E agora, Michele, o que a gente faz? Pois é. Eu acho, Marcelo, assim, a gente, como o Fernando falou, né? Foi um divisor mesmo, assim, foi uma viradinha de chave pra gente, né? A gente ficou, assim, estarrecido com o que nós vimos, né, naquela série da Brasil Paralelo. E quando veio a Escola da Família, nós não tivemos dúvida que a gente queria acompanhar. Porque, assim, eu acho que como todas as famílias que acompanham a Brasil Paralelo, que estão aqui hoje assistindo a live, que acompanham a Escola da Família, né, estão em busca, assim, do melhor para a criação dos filhos, né? A gente vive hoje, né, numa sociedade bem complicada, né? Essa coisa do politicamente correto, então dificultou, acho que muito a educação, a criação, todas essas situações que a gente vem enfrentando hoje com questão de ideologia de gênero dentro das escolas, linguagem neutra, enfim, né, desde há muito tempo, né, o socialismo, o marxismo dentro da escola, uma doutrinação, né, dentro da escola, sempre deixou a gente preocupado. E a nossa caminhada também para esse despertar também é uma caminhada recente, né? Então, assim, nós nos vimos assim, poxa, a gente precisa aprender para poder ensinar. Sim. Então, assim, tivemos que começar a correr atrás de uma coisa um pouco mais específica mesmo em relação à educação das crianças, né? Sim. E acompanhando as aulas, acompanhando os seus posts, acompanhando todo esse os documentários, todo o material que vocês trazem, né? Eu tive algumas situações particulares aqui com o Felipe, né, de 8 anos, que já está uma fase assim, um pouquinho mais difícil do que a Heloísa, de 6. E nós acabamos conversando, né, por direct, você super atencioso, me respondeu, me orientou com algumas coisas. E a partir, né, de todas essas situações, eu peguei e falei para o Fernando, olha, acho que seria interessante, a gente sempre buscou, assim, queria uma orientação, mas a gente não encontrava algo que casava, sabe, com o que a gente pensa, com o que a gente acha que é o correto. Então, essas questões de ensinar as virtudes, né, de ensinar a ter os valores, os princípios muito bem estabelecidos, muito bem claros, porque às vezes a gente tem na cabeça da gente, mas a gente não consegue traduzir isso para o dia a dia, a gente não consegue levar isso na prática, para a educação das crianças, na nossa família, a gente fica meio perdido, né? Então, assim, tem sido uma orientação muito boa, um norte muito bom.
longe de falar, tá, que assim, para qualquer um que esteja assistindo, que a nossa família é perfeita, que aqui em casa tudo dá certo. Até porque se fosse, a gente não estaria aqui, né, Marcelo? Claro, claro. Então, assim, é muito trabalho pela frente, muito trabalho, mas a gente está disposto a isso, sabe? Então, assim, a gente tem se esforçado para buscar isso, esse conhecimento para nós, né, como pais, né, para Fernando, para mim, Michele, e, consequentemente, poder levar isso para as crianças, né? E tentar, de alguma forma, criar 2 seres humaninhos aí fortes para que, dentro da escola, num futuro ambiente universitário, se for o caso, num ambiente com amigos, né? Que eles não sejam levados, né? Assim, que eles comecem a formar desde cedo, então, o que são valores, o que são princípios, quais são as virtudes, né? E poder ter o discernimento no momento que for o momento deles tomarem as decisões também, mas a gente tem que criar isso já desde pequeno, né? Perfeito. E deixa eu dividir uma coisa com vocês e com todos os nossos seguidores também. Nos últimos anos, e a Brasil Paralelo é também muito responsável por isso, tem havido grandes despertares, né? Muitas pessoas falando, caramba, como que eu não percebi isso? Né? Bom, entre outras coisas, eu fui professor universitário por 36 anos. E eu confesso para vocês, hoje eu estou com 54, até os 40 anos, eu acreditava no socioconstrutivismo. Até os 40 anos, eu ainda defendia determinados discursos por não perceber que, assim, esses discursos acabaram se transformando em discursos hegemônicos. Você não tem, principalmente na universidade, o exercício da dialética. O exercício da contraposição. Isso não existe mais na universidade. Não existe, né? E é um dó. Nesse sentido, é aquilo que alguns ideólogos da esquerda sonhavam, né? Todos um dia serão comunistas e socialistas, mesmo sem saber que são. Exato. E para mim também foi um despertar muito grande. Eu já era doutor, já tinha título de mestre, de doutor, e começou a cair a ficha, pô, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Tem alguma coisa errada. E comecei um certo despertar. E hoje a Brasil Paralelo ela ajuda muitas pessoas a despertar a sua visão, começar a perceber que existem outras opções. Sem dúvida. Existe um cardápio muito mais vasto. Né? Sim. E no quesito da educação, sempre me perguntam o seguinte, doutor Marcelo, estudar para ser pai, estudar para ser mãe, não faz o mínimo sentido. Né? Os meus avós não estudaram. Os meus bisavós não estudaram. De fato, não estudaram. Mas as famílias eram maiores. Né? As famílias eram muito maiores. A presença dos avós, dos tios, dos irmãos. Né? As influências externas eram muito menores. Né? A tecnologia nos trouxe coisas fantásticas, como o que a gente está vendo aqui. Olha que bacana. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, tornou os nossos filhos mais vulneráveis, principalmente para aquelas famílias que não perceberam o malefício de jogar um celularzinho na mão das crianças desde tenra idade e para que elas tenham livre acesso a Felipe Netos da vida. Né? Então, assim, pessoas como vocês que têm uma boa formação, né? Conta pra gente, o que vocês estão estudando? Né? Por que vocês resolveram falar, deixa eu estudar para ser pai, porque afinal é para ser mãe? Porque afinal de contas, passou quanto tempo estudando para ser médico, Fernando? Estuda até hoje. Estuda até hoje. Não para. Estuda até hoje. Enfermeira, Michele. Né? São 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós. E também sempre está estudando. Exatamente. A gente estuda para cozinhar, né? Tem que seguir receitas, tem que estudar para ser um bom chefe, né? O que vocês estão estudando? O que a Escola da Família tem ajudado vocês a se tornarem pais ainda melhores? Conta pra gente. Olha,
Realmente não é fácil criar filhos, educar filhos, como eu aprendi, né, com o nosso mestre, é complexo. Existem coisas que são difíceis, existem coisas complicadas, mas educar filho é complexo, porque são muitas variáveis, personalidade, circunstâncias, temperamentos, existem muitas coisas. Então, nós temos que entender a própria evolução corporal das crianças, a evolução mental, a evolução cognitiva, ou seja, a maturidade. Então, esse é o primeiro ponto, não tem como fugir disso. Eu tenho que entender que determinada criança tem em tal idade, ela vai ter tal comportamento, o que é esperado para cada idade, para cada faixa etária. É o primeiro passo. E muitas vezes os pais não sabem isso. Eles não estão prontos para esperar determinadas reações, determinados comportamentos. E claro, e ainda tem um problema. E cada filho, na mesma idade, vai ter comportamentos diferentes. Vão ter comportamentos diferentes. Porque existem temperamentos diferentes que vão se formando com personalidades diferentes. Então já virou uma complexidade tamanha que eu não consigo mais entender. Então, a gente fica numa situação que o que é certo e o que é errado. E no mundo, numa época onde tudo é relativo, o que é certo e o que é errado. Será que eu estou fazendo certo? Só que o certo para um filho é certo para o outro também? Então não dá mais, eu já não sei mais. Não sei, não sabemos. E existem muitas pessoas muito bem intencionadas, dando cursos, palestras, mas a hora que nós vamos ver a essência do negócio, está totalmente errado. Está totalmente errado, recheado de ideias socioconstrutivistas. E aí que mora o perigo. A gente acaba sendo, a nossa mente acaba sendo incutida desses pensamentos nefastos que vão dificultar muito a educação dos nossos filhos. Então, a gente foi estudando a bibliografia que foi sendo indicada nos cursos do professor Marcelo. Claro que existem muitos livros, os livros são grandes e nós vamos ter que ir dando uma pincelada. Então, passamos por temperamentos, maturidade, a gente tem que entender toda essa parte da evolução corporal, nós temos que entender as virtudes. Então, a gente vai passar até por Aristóteles, Ética Nicômaco, o Tratado das Grandes Virtudes. Não tem como deixar de falar de São Tomás de Aquino, ele que elevou a excelência, essa parte das virtudes, conseguiu trazer numa linguagem muito mais fácil, muito mais, talvez, cotidiana, para que nós possamos entender isso daí. Então, além de estudar, ter que ler muito, não basta ler, nós temos que aplicar. Sim. E aí, como que eu aplico isso daí? Aí vem a mágica do negócio, todo dia. Todo dia, um pouquinho. Como que eu vou falar de virtudes? Como que eu vou falar de princípios para umas crianças de 6 e 8 anos? Então é todo dia. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Até que isso vai criando, que nós conseguimos aprender. As crianças começam a falar, começam a entender. E claro, que daqui 2 anos, daqui 4 anos, 6 anos, isso vira comum. Eu posso falar sobre valores de uma maneira muito clara. Qual é o valor que você tem que ter na escola com os amigos? Quais os valores que você tem que ter quando você for visitar um amigo, quando você estiver numa palestra? Quais são os valores? Entendeu? Então fica muito mais claro, muito mais fácil para as crianças isso daí. A gente até, dentro de algumas sugestões, né, sua, né, Marcelo? Eu peguei aqui para mostrar. A gente, é simples, assim, a gente imprimiu e colocou, né, os princípios, os valores da família e as virtudes, muito né? Muito bom. E daí a gente pregou na porta da geladeira. Porque fica um local visível que as crianças passam toda hora por ali. A gente também passa toda hora por ali. E no dia a dia, a gente consegue, nas pequenas rotinas, na nossa rotina, nas pequenas coisas, né? Falando e encaixando essas virtudes, esses valores, esses princípios
nas coisas que vão acontecendo dentro de casa, nas situações da escola, nas situações entre os próprios irmãos, né? Então, a gente sempre, eu e o Fernando conversa assim, de tudo que a gente tem feito, né, com você, assim, a gente fala que não são mudanças assim mirabolantes, né? Às vezes são pequenas mudanças, pequenas coisinhas que nós fazemos que faz muita diferença, né? Sim. Mas sobre, assim, o que a gente está estudando também... Deixa eu só fazer um spoiler aqui, primeiro. Sim. Né? Eu já vou te perguntar o que vocês estão estudando, mas eu queria dividir aqui com os nossos seguidores um pouquinho da história de vocês. Sim. Porque realmente vocês são um exemplo para mim. Né? Bom, Fernando é médico, Michele é enfermeira, dá para imaginar o tanto que eles trabalham. Né? Fora isso, eles são triatletas. Triatletas. Né? Doido, né? E assim, eu não sei se vocês sabem, mas triatletas têm que treinar muito, né? Porque tem que pedalar, porque tem que nadar, porque tem que correr. E vocês têm uma rotina de trabalho intensa, vocês têm uma rotina de treino intensa, né? E vocês têm uma rotina de estudo intensa também. Sim. Porque vocês estão falando, o curso do Dr. Marcelo, o curso do Dr. Marcelo, mas vocês viram muitos cursos da Escola da Família. Né? A gente tem excelentes professores aqui. Né? O segundo curso é o Direito da Família, do Alexandre Magno. Vocês falaram muito também do curso do Vitor, de literatura, do curso maravilhoso também do Marcelo Gonzaga, né? Que fala sobre vocação na educação. E vocês, de fato, estão estudando como se fossem alunos, né? Imprimindo, estudando. E, além disso, vocês acabaram me procurando para passar por um processo né, de orientação filosófica para pais. Tipo, doutor Marcelo, a gente viu lá, mas a gente queria se aprofundar um pouquinho mais. E desde então, a gente tem se encontrado, eu acho que faz 3 meses, né, que a gente tem... Eu acho que a gente está junto, a gente se encontra toda semana, 1 hora de bate-papo. E eu queria que vocês dividissem aqui com o pessoal que está vendo essa live, né? Como é que tem sido essa experiência, né? De colocar na realidade a nossa posição de pai em xeque, né? Porque o que eu sempre falo é o seguinte, o problema que teu filho está dando é algo que nós, pais, estamos fazendo errado. E eu me coloco também, eu nunca gostei de me colocar num pedestal de o doutor Marcelo é o especialista em relações humanas e relações familiares, logo ele não tem problema na família. Tem um problema sim, né? Porque nós somos seres humanos que vão mudando, os filhos vão mudando, os filhos vão amadurecendo, né? A personalidade vai se formando e em algum momento você chega e fala, caramba, será que eu estou agindo bem? Será que eu estou agindo corretamente? E, pessoal, esses dois que estão aqui são muito caxias. Né? são nerds, né? Do estudo. Né? Porque todo encontro, eles mandam para mim antes, via WhatsApp, no Word, toda a tarefa que eles se atribuem. Né? Eu preciso estudar isso, eu preciso estudar aquilo, o que é pendente ainda, o que eu já caminhei, o que eu estou percebendo em mim como uma autossabotagem. Então, fale um pouquinho mais, Michele, Fernando, como é que tem sido a experiência na orientação filosófica? São muito disciplinados, Ana, com certeza, muito. Bom, assim, tem sido fantástica. Eu tenho que confessar, obviamente, que a maior parte da disciplina e organização vem por parte do Fernando, obviamente, né? Fleumático que é. Mas é óbvio, a gente brinca assim, mas a gente sabe, né? A gente não é só temperamento, né? A gente sempre tem aprendido isso. Mas, assim, a gente tem se esforçado bastante, porque realmente a gente tem a rotina de trabalho, a rotina de casa com as crianças, a rotina com o esporte, que toma bastante tempo. E a gente tem que, né, achar um tempo para poder estudar e se aprofundar, porque realmente a gente precisa estudar e se aprofundar para que a gente entenda algumas coisas e possa passar para as crianças, né? Eu acho que o Fernando, ele já tá bem mais na minha frente em relação a essa parte de estudo, assim, porque realmente ele é mais disciplinado, então ele lê muito mais, e por isso que eu falo,
tem sido maravilhoso para as crianças e tem sido maravilhoso para mim também, porque eu tenho tido, assim, eu tenho que me disciplinar cada vez mais, eu tenho que me esforçar cada vez mais para me comprometer cada vez mais em fazer o que tem que ser feito para ter resultado, né? Então, não adianta só eu fazer a sessão com o professor Marcelo e também não colocar em prática o que precisa ser colocado. Não adianta, né, eu fazer todo o acompanhamento com um profissional e não fazer a minha parte. Então, para mim tem sido um desafio também, né, aprender que, assim, principalmente com as crianças, né, às vezes a gente quer, Marcelo, que os filhos da gente tenham posturas, atitudes, nos obedeçam, façam coisas, né, conforme nós gostaríamos. E a gente às vezes acha que assim, tem que partir das crianças a mudança, né? Nossa, então o Felipe tem que fazer assim, a Heloísa tem que fazer assado. Mas para que a gente consiga esse resultado, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa se conhecer e entender, sim, que criança, sim, daí praticamente temperamento, a personalidade ainda está se criando, né? E a gente tem que se esforçar para entender como lidar com esses temperamentos, né? E entender o temperamento não é para mudar o outro. Entender o temperamento é para que você saiba como lidar com o outro, né? Sim, então, e para mim tem sido um grande desafio, né? Colérica que sou. Então, tem sido um grande desafio evoluir, né? Me controlar, ter autocontrole, né? Sair da quarta camada. Você não tá, né? E ir seguindo, e ir caminhando. E assim, mas realmente, nós resolvemos procurar por quê? Nós já procuramos outras alternativas, fomos atrás de profissionais, psicólogos. O Felipe, há um tempo, ele estava fazendo, né, um acompanhamento psicológico, não que ele tenha problema, mas são aquelas... Para ele entender as emoções, para ele conseguir lidar melhor com as frustrações. Não que temos tantos problemas, mas nós estamos preocupados com isso, com essa evolução. Então, nós não conseguíamos, ficava aquela coisa muito... não conseguia tangibilizar isso daí, porque ele ia para a terapia, voltava... Eu falei, mas tá, e daí? O que ele fez lá? Mas não sei. Tá, e daí? Aí, de novo, ia para outra semana, voltava. Ô Felipe, o que você fez? Ah, não sei, papai, eu brinquei lá. Então fica uma coisa, pera lá, não vai dar certo isso. Nós paramos isso. Ou nós já fizemos outras vezes, nós paramos. Pera lá, o negócio não é com ele. É com a gente. O negócio é com a gente. Então tem coisa errada. Então esse foi o primeiro ponto, assim, que nós que temos que estudar, nós que temos que aprender, nós que temos que aplicar. É isso, não adianta. Então, é aquela ideia, eu não posso terceirizar o que há de mais importante para a vida do meu filho, que é a educação. Não dá para terceirizar isso daí. Não tem como, não dá para deixar na mão da escola, na mão da babá, na mão do vô, da avó. Não é. Quem educa nossa são os pais. Então, não tem como, porque... Então, a ideia era essa. Nós estávamos, assim, um pouco perdidos no dia a dia. Coisas básicas, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tá certo isso? Tá certo aquilo? Como que eu trato? Como que eu lido? Quais palavras eu utilizo? Então, nós sentimos essa necessidade de procurar orientação filosófica. E realmente, é engraçado porque nós vamos tirando as vendas, né? Cada encontro a gente tira vendas do olho e fala, rapaz do céu, mas como que ninguém nunca me falou isso? Como que a gente não percebeu tal coisa? Como? Eu tenho 45 anos, ninguém falou isso para mim ainda? Que absurdo que é esse? Meu Deus do céu. E aí deixa eu pontuar uma coisa aqui para o pessoal que está acompanhando, que é incrível. Esses dois, turma, não tem um encontro que eles não fazem uma autoanálise muito profunda. Tipo, nossa, eu preciso melhorar isso, porque realmente eu estou pecando. Porque isso aqui realmente tem uma venda nos meus olhos. São vendas. Eu não estava percebendo. Divide aqui, então, Fernando e Michele, pelo menos duas coisas que vocês falaram. Estou errando e tenho que melhorar. Isso aqui eu preciso melhorar. Vocês conseguem dividir aqui com o pessoal pelo menos dois exemplos concretos para a gente ir para a prática? Eu acho que, para mim, assim, foram o que nós conversamos sobre o atos de fala.
né? Então, a forma como a gente fala, quando você tem que chamar atenção, se você deu uma bronca, corrigiu, se aquilo foi efetivo. Então, todo o exercício que nós fizemos, tá? Tudo anotadinho lá, porque tem que ficar revisando para fixar na cabeça, né? E então, aquilo para mim, assim, então, a forma como a gente se comunica com os nossos filhos faz muita diferença. E às vezes a gente acha que está se comunicando bem com eles e a gente não está se comunicando bem. É uma questão de você mudar a comunicação, né? Dá um exemplo bem prático. Um exemplo bem prático. Por exemplo, às vezes fala assim, Felipe, por favor, vai tomar banho? Aí você, daqui 30 segundos, Felipe, vai tomar banho, por favor? Felipe, por favor, eu tô pedindo, por favor, vai tomar... Por favor, nada, não é favor, né? Felipe, vai tomar banho, agora, ok? E a Heloísa tá na fase que ela quer sempre contestar, né? Então, Heloísa, vai tomar banho agora. Não, mas é que eu vou pegar uma boneca. Não. Você não vai pegar a boneca agora. Agora você vai tomar banho. Mas, mãe, é rapidinho. Não é rapidinho. Agora é banho. Tá bom, mãe. Porque eles querem testar o tempo todo, né? E ali eles conseguem perceber que eles conseguiram ganhar. Então se eu insistir um pouquinho, a minha mãe cede. Aí ela espera e eu posso fazer aquilo que ela pediu, aquilo que ela mandou, daqui a pouco, né? Então não é por favor, e não é que é falta de educação com a criança, não. É que tem que ser uma comunicação mais reta, assertiva, né? Então, agora você vai tomar banho, agora você vai escovar. Terminou de jantar? Terminei. Tirou o prato? Tirei. Então agora você vai lá escovar o dente. Ok? Olhando no olho, né? Agora. Então, assim, é uma coisa boba, né? Mas, e olha só que interessante que a Cristiana... deve ser Cristiane, ela tá falando, né? E eu achando que se falar assim é porque eu sou autoritária. Esse é um outro mal, né? Confundir a autoridade dos pais, que vai dar segurança para os filhos, com autoritarismo, com ser autoritário, que não tem nada a ver. Os filhos, eles precisam dos pais para dar segurança, para, inclusive, ao passar a obedecer os pais, lá na frente eles estarem prontos para obedecer a si mesmos. Né? Porque a gente tem vários Marcelinhos aqui dentro, várias Micheles, vários Fernandos, e a gente sabe que alguns são hierarquicamente superiores, que outros são hierarquicamente inferiores. Então, assim, se eu não aprender a obedecer os pais, porque eu admiro os pais, né? Porque eu acho os meus pais grandes, dignos de respeito, provavelmente quando eu for adulto eu não vou conseguir discernir qual vozinha que está dentro de mim que vale mais a pena né? Ser ouvida. Que mais? Que você se autoanalisou, Michele, de falar, caramba, eu tô errando e preciso mudar nisso? Mais uma coisa para depois a gente passar para o Fernando. Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, esse equilíbrio, né, de como a gente se comunica, para mim é um fator muito importante e que eu tenho que exercitar sempre. Por quê? Porque eu falo gritando, né? Então eu já falo gritando. Às vezes as pessoas acham que eu estou brigando, eu só estou conversando. Então, assim, eu já falo gritando. E com isso, de ter que falar 1 milhão de vezes, né, para as crianças a mesma coisa, porque a forma como eu falava não era uma forma efetiva, terminava em grito, obviamente, né? Na mãe louca, histérica, mandando tomar banho aos berros, aí a criança sai correndo. Mas assim, a gente se desgasta demais com isso, né? Então, assim, ter esse autocontrole realmente para respirar e saber conversar, né? E daí isso não é assim, eu tenho que ser boazinha, taraná, que eu vou deixar, né? Eu vou ser a amiguinha boazinha que vai deixar o filho fazer tudo. Não. Pelo contrário, porque aqui em casa o general sou eu, né? Então, assim, o dosar realmente, porque assim, a gente tem que saber dosar, né? Então a gente não pode ser permissivo demais e também a gente não pode ter o autoritarismo, né? Que daí também não funciona.
Então, essa parte, assim, para mim tem sido um exercício diário, Marcelo, de me controlar, né, de ter autocontrole, né, de praticar as virtudes também, né, para que eles também tenham esses exemplos a partir das minhas atitudes, né? Mas não é fácil, né? A gente passa uma vida agindo dessa maneira e daí a gente tem que, de repente, mudar, porque se continuar dessa maneira, a coisa não flui, né? Não flui. E os filhos são esponjinhas, né? Eles vão mimetizando aqueles que estão mais próximos. Fernando, divide com a gente aqui alguma coisa que você falou, dá para fazer melhor e passou a fazer. Então, nossa, se eu pudesse contar, daria umas 20 horas, mas tudo bem. Assim, uma das coisas que realmente mexeu bastante comigo é que nós fizemos algumas modificações, e foram modificações pequenas, sutis, e essas modificações, elas estão gerando uma mudança muito grande. Então, é igual um avião, que você muda um grauzinho aqui, mas a longo prazo ele vai parar lá longe, é uma mudança, né, de direção. Então, na rotina das crianças, você insere pequenos detalhes, então, detalhes que foram pautados, por exemplo, eu gostei muito quando nós montamos a agenda das crianças, a rotina das crianças, e nós começamos a trabalhar a primeira virtude, quer dizer, a última virtude, né, cardial, que na criança a gente começa pela última, que é a virtude da temperança. E para trabalhar a virtude da temperança, nós temos que trabalhar 5 grandes ordens. E qual ordem a gente começa a trabalhar? A primeira ordem física, tudo tem o seu lugar. E depois que você trabalha a ordem física, a ordem material, né? Você trabalha a ordem temporal, tudo tem o seu tempo. Então, quando nós montamos a agenda das crianças, a rotina das crianças, as crianças ficaram mais calmas. As crianças ficaram mais calmas. E assim, só um adendo, eles sempre tiveram rotina. Sim. Mas nunca ficou de uma forma clara para eles. Aquela rotina estava aqui na nossa cabeça. Mas não estava na cabeça deles. Então, nós colocamos essa rotininha, está impressa no guarda-roupa deles, eles olham os horários. Então, para eles, aquilo faz muito sentido. Porque quando não é uma coisa clara, não é uma coisa acordada, eles ficam confusos. E se eles ficam confusos, na idade deles, eles ficam nervosos, ansiosos. É legal, a Elo sabe que toda terça e quinta ela tem balé. Mas aí tem dia que ela acorda e fala assim, deixa eu dar uma olhadinha se hoje eu tenho balé. Né? Mas é uma rotina que vai criando. Então, trabalhando, né, a virtude da temperança, passando por essas ordens, fomos, né, vai para a terceira, quarta, quinta ordem. Mas é incrível, trabalhamos pouco, dá para colocar muito mais coisa. Claro que isso é ponto a ponto, todo dia um pouquinho, que seja uma coisa suave, mas isso realmente me deu uma clareza, me deu uma tranquilidade, e as crianças também mudaram. Eles ficaram mais calmos, mais tranquilos, e aí realmente nós aprendemos aquela premissa de que criança tem que ter limite, criança tem que ter rotina, criança tem que ter ordem para saber o que é certo, o que é errado. Quem diz o que é certo e o que é errado são os pais, porque lá na frente, se eles não souberem o que é certo e errado, vão ser adultos inseguros. Então isso é muito importante, realmente é nessa fase que eles têm que discernir o certo e errado. Então, eu adorei muito trabalhar a questão das virtudes cardeais. Claro, a gente está trabalhando somente uma virtude, que é a virtude que começa pelas crianças, mas isso realmente me deu uma clareza, uma tranquilidade e me deu uma paixão maravilhosa por esse assunto. É um assunto delicioso, maravilhoso. Vou compartilhar um assunto muito legal, mas muito rápido também, aproveitando a questão da Michele, que realmente a Michele fica muito em casa e ela fica com aquela história, tem um temperamento mais colérico, grita, chama, que vem. E o pai, fleumático, chega em casa pouco, né? Então, nossa, vem aqui, Fefe, vem Elo, eu não brigo com ninguém. O fleumático foge de conflito, ele não cria embate, ele não cria discórdia no ambiente, o ambiente tem que ser saudável. Então, o que acontece? Eu tô sempre bonzinho, a Michele tá sempre... A megera. Tá sempre soltando faísca, cuspindo marimbondo em todo mundo, entendeu? Vira aquela loucura.
E como a pessoa colérica, ela tem um detalhe, a mãe ou o pai colérica tem que tomar cuidado, porque vai tolhendo muito a criança, vai tolhendo, vai cortando, vai podando. Isso não pode, isso não é legal. Então, nós descobrimos o quê? Que existe uma inversão de papéis aqui em casa. E isso, parecia que eu entendia, mas não ficou claro. E realmente houve uma inversão. Então, numa família tem o macho, que é o alfa, a mulher, que é o beta, e as crianças. Então, o que acontece? Eu tenho que assumir o meu papel de alfa, de macho, eu tenho que entrar na família sendo mais assertivo, mais efetivo, dando ordens, para que eles e tendo mais autoridade como homem. A Michele tem que recuar um passo atrás. E aprender a se tornar mais doce. Então eu tenho que dar um passo à frente, a Michele um passo atrás. E o Felipe é criança. Ou seja, o Fernando tem que ser mais homem, a Michele tem que ser mais mulher e o Felipe tem que ser mais criança. Eu falei, rapaz, que lindo. E que fique claro, né? Que loucura. E que fique claro que não é assim, ela vai dar um passo para trás porque ela é submissa. Não. Não. É isso. É que assim, você vai no simbolismo da carta do tarô, né, que tem todo um simbolismo, independente do sistema adivinhatório. A carta da força é uma mulher abrindo delicadamente a boca de um leão. Delicadamente. Né? Você vai na Bíblia, as pessoas que não conseguem ter sutileza interpretativa, sociedade patriarcal, o homem mandava. É só ler a Bíblia que você vê que quem dobra o patriarca é sempre a mulher do patriarca. Né? E assim, o cérebro do homem é de fato diferente do cérebro da mulher, no geral, né? E a mulher acaba tendo a possibilidade de fazer leituras um pouco mais complexas do meio ambiente, essa coisa do cuidado, do apaziguamento, né? de estabelecer mais doçura. Né? O homem dando um pouco mais de segurança, trabalhando com a questão da rijeza. E, de fato, os papéis na educação estavam invertidos sem vocês perceberem. Sim. Não que ela seja o homem da relação, você é a mãe, não é nada disso. Não. Às vezes a gente se deixa levar por determinados automatismos, né? Que quando você fala, não, pera lá, tá faltando uma figura masculina mais presente. Ela existe, mas talvez ela não esteja sendo transparecida para o filho. Sim. E foi essa grande sacada de vocês, né? Uhum. A Michele tentando buscar um pouco mais de docilidade, né? Que é um antídoto para a natureza, a parte natural ruim do colérico. Né? Tanto que o fleumático buscando ser um pouco mais invasivo, porque fleumático é água, né? Então, assim, onde o Fernando tá tudo bem. Tá bem. Cadeco, né? E como alegria. Dá até raiva. Só alegria. Só alegria. Muito bacana. Como é que tá sendo essa experiência? E assim, Marcelo, e enxergando isso, né, teve uma situação que foi muito nítida, né? Então, como eu tenho essa questão de realmente, assim, de ser mais controladora, e é uma coisa que eu tenho exercitado também para vamos entrar nas brigas que valem a pena, né? E com o meu, a forma como eu sou, um pouco do meu temperamento, realmente assim, né? Lembrar que criança é criança, né? E como eu tenho essa coisa de controlar demais, então nós tivemos uma situação, por exemplo, que a gente estava no clube e o Felipe encontrou um amiguinho e eles estavam assim, né? Alvoroçados os dois, assim, tipo, né? Fazendo aquela descoberta pelo clube inteiro, indo pra lá, indo pra cá, os dois, né? Os dois meninão e tal. E eu, assim, querendo morrer, porque eu, no controle, né? Tipo assim, vai fazer bagunça, daqui a pouco vão chamar atenção. Quem que é a mãe dessa criança, né? Porque eu vou ignorar. E daí eu tava, assim, ficando muito possessa. Aí o Fernando falou assim, vai pra piscina com a Heloísa e deixa que do Felipe cuido eu. Falei, foi ótimo, porque assim, o Fernando tava tudo bem. Pra ele tava tudo certo. O Felipe não tava fazendo nada demais, né? E assim, não tava fazendo nada demais mesmo, né? Mas no meu olhar, né? Tava ultrapassando os limites, né? Então, assim,
é aquele equilíbrio, né? Então a gente conseguiu enxergar que tem coisas que é o Fernando que tem que assumir, né? Principalmente numa situação onde eu tenho ainda dificuldade de me controlar, de conseguir enxergar aquela situação de uma forma diferente. Então, olha, você toma rédea da situação porque realmente eu vou acabar me irritando, vou perder minha paciência. Então, assim, vou ficar com a Heloísa pra lá e não vou ver o que tá acontecendo. A responsabilidade é sua. Ótimo. Se caiu o clube, a culpa é sua. E eu tô lembrando de uma coisa que a gente conversa muito e que é tema sempre aqui da Escola da Família, nos cursos, né? Que é a questão da clareza das regras. Sim. Né? Clareza das regras e a clareza das consequências do não cumprimento das regras. Coisa que muitas vezes também a maioria dos pais que não estudam acabam pecando, porque assim, criam regras, né? Muito constantemente, diariamente, né? E inventam punições. Isso. Né? E geralmente as punições, elas são as mais convenientes para os pais, né? E muitas vezes a punição não tem a ver com a falta. Não tem a ver com a falta. Exato. Né? A regra que foi quebrada é uma, e a punição é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a falta. Exato. E vocês estão sendo muito cuidadosos no estabelecimento de, primeiro, poucas regras e claras. Afinal de contas, criança é criança. Né? E quando a gente quer uma casa asséptica, uma casa extremamente organizada, né? Uma casa enrijecida por uma quantidade absurda de regras, essa casa morre. Essa casa morre, não é uma casa viva. Não é uma casa de crianças correndo para lá e para cá. Né? Então, assim, quais regras que vocês chegaram à conclusão que são regras inquestionáveis, inegociáveis? E o que vocês passaram a flexibilizar um pouquinho mais? Conta pra gente. Fala aí. Assim, a gente conseguiu corrigir isso porque a gente também cometia esses erros, né? De punições completamente nada a ver com o erro que a criança estava cometendo, né? Então, ele fez uma birra por conta da comida, a gente falava assim, não vai brincar com tal coisa. Então, tipo, uma coisa nada a ver com a outra, né? Então, a gente começou a ter esse cuidado de sempre estar ligando, né, a questão que aconteceu com a punição correta. A gente tem flexibilizado e nós aprendemos a ter um pouquinho mais assim de bom senso nas punições, né? Porque são crianças, né? Não é que a gente não vai punir, não é que a gente não vai corrigir ou que a gente não vai ensinar, né, que vai ter uma consequência do ato errado dele, né, deixar passar. Mas, assim, são crianças, então eles também, ao mesmo tempo que eles têm que entender que eles perdem, eles também têm que entender que eles ganham se eles fizerem corretamente. Porque senão eles só perdem, e você desestimula a fazer o correto, a querer buscar, a melhorar, né? Porque nunca tem uma recompensa nenhuma. Então, por exemplo, nós evitamos aqui tablet, joguinho, essas coisas, eles têm aos finais de semana, 1 hora no sábado e 1 hora no domingo, que eles podem utilizar. Perfeito. Então, às vezes fazia alguma coisa, daí eu falava assim, 1 mês sem tablet! E o pior? Ai, meu Deus! Mas não sustenta, né? Mas não sustenta, né? O pior, né? Não tem constância, então, né? esse é o complicado. É que eu só que sustento, meu Marcelo. O pior é isso. Você sustenta? Eu sustento. O Fernando que não sustenta. 1 ano! Exato! A vida inteira! Nunca mais, né? Aí depois você tem que dar um jeito de consertar sem parecer que você voltou atrás, né? Mas assim, então a gente começou a aprender a ponderar isso. Então, por exemplo, tá lá nas regras, né? Então, algumas coisas a gente não conseguiu achar especificamente uma punição relacionada com o que não fez. Então, por exemplo, assim, não fez a tarefa da escola, né? Não fez as tarefinhas, deixou a tarefa sem fazer, fez mal feito, um exemplo. Então, perde um ponto.
Então a gente vai somando esses pontos. Durante a semana. Durante a semana. Se perdeu tantos pontos, daí perde 15 minutos do tablet no final de semana. Então, assim, é ruim, porque ele perde 15 minutos, né? Mas ele não perdeu tudo. Então, ele entende que se ele fizer direito, ele não vai perder uma hora de tablet que ele tem, né? E aí dentro dessas somatórias de ponto, então a gente falou, se somar tantos pontos, pode escolher uma comida que gosta. Não, então, por exemplo, isso são as punições, mas a vida não é feita só de punições, a vida é feita de premiações. Então, se ele faz algumas coisas que não é da obrigação, ele foi lá, arrumou a cama da irmã, ele foi lá, fez uma coisa porque ele quis. Esses dias ele foi lá e terminou de ler o livrinho por conta dele. Leu o livro bonitinho. Papai, eu terminei de ler o livro. Nossa, terminou? Prêmio, né? Ele vai ganhar uma premiação. Então, prêmio por produtividade. Prêmio por produtividade que nós aprendemos. Então, nós vamos somando os pontos positivos e ele tem as suas premiações. Determinados pontos é a comida que ele gosta, determinados pontos 15 minutos a mais de tablet. Ou ele tem um dia, né, mais meia hora de tablet no meio da semana, ou ele ganha brinquedo. Tem muita gente que não gosta em hipótese alguma disso, né? Eu, particularmente, acho que se a gente for educar só a base de ponto, é muito ruim. É chato. Né? Mas não educar fazendo isso também é ruim. Por quê? Porque na vida existem, por exemplo, você trabalha no mundo corporativo, você bate a meta, você dobra a meta, né? E você tem benefícios. Puxa vida, né? Que bacana, que legal. Né? Então, assim, a gente perde ponto também na carteira. Sim. Né? Na carteira de trânsito. Então, se você quer fazer da família, né, a primeira experiência da microsociedade, dentro da família a gente tem que tentar ter de tudo que tem na sociedade. Inclusive, premiações e punições. Né? Inclusive, mas não só isso, né? Porque tem algumas coisas que são cumpra-se, porque é a sua obrigação. Exato. Né? E mesmo se fizer, não vai ganhar nada. Ganha nada. Porque, por exemplo, para vocês. Chegou da escola, é direto pro banho. Banho tem que tomar, é obrigação, tem que ir pro banho, né? Terminou as refeições, tem que escovar os dentes. Colocar o prato na mesa, colocar o prato na pia e escovar os dentes. Então, assim, a gente definiu para eles o que são obrigações que eles têm que fazer no dia a dia deles. E que eles não vão ganhar prêmios com isso, que eles não vão ganhar nada de prêmio, mas eles estão ganhando, né? Eles estão aprendendo as rotinas da casa, a ajudar dentro de casa, né? A ser colaborativo. Então, a gente ensina dentro disso as virtudes, né? Então, a gente vai colocando algumas coisas que eles não têm premiações, que são obrigações deles, que eles têm que fazer, e outras que daí eles têm as premiações, eles ganham ou eles perdem, né? Para ter esse incentivo também, como você mesmo colocou e a gente achou assim super sensato, né? Na vida é assim, né? A gente ganha e também a gente é punido, né? Então a gente vai fazendo dessa forma com eles também. Perfeito. E vocês estão falando bastante de virtudes, né? Uma coisa que acontece muito com os pais que procuram a escola da família, que procuram orientações filosóficas, é assim: eu tenho medo que meu filho se desvirtue. Eu quero que meu filho, minha filha seja muito virtuosa. Daí você pergunta, mas pai, mãe, defina o que vem a ser uma virtude. O que são as virtudes? Né? E além disso, né? Ainda que você saiba definir e saiba que tipo de virtude que você quer que o filho desenvolva, os pais não têm muita clareza no método. Fala, ok, você quer que seu filho seja temperadinho? Você quer que seu filho seja corajoso? Tá. Quais são as metodologias que você vai lançar mão para uma criança de 3 anos ir desenvolvendo a virtude da fortaleza, da coragem? E de 6 anos? E de 9? E de 12? Né? Pegando aí a coragem. Você tem o dia da coragem? Tem. Eu até ia falar da coragem. Como é que é?
nós colocamos uma vez na semana, na quarta-feira, estabelecido, a gente tem o desafio gastronômico. Então, é o dia que a gente faz alguma coisa na hora do almoço, ou que eles não gostam de comer, ou que eles nunca experimentaram, ou experimentaram faz muito tempo e já nem lembram mais por que não gostaram, ou se gostam ou não. E daí a gente coloca para todo mundo comer, né? Coloca um pouquinho no pratinho de todo mundo e tem que comer. E daí é muito legal, porque assim, né? Tem caras e bocas, né? Um gosta, outro não gosta. Aí, por exemplo, e assim, fizemos uma coisa igual a semana passada, que a maioria das pessoas gostam de mandioquinha salsa, né? E daí a Heloísa falou, mas eu não gosto. Eu falei, mas você tem que provar para você ver. Eu acredito que você vai gostar e tal. E aí ela provou e amou, né? Agora tá pedindo direto a tal da mandioquinha salsa. Mas tem dia que eles comem, fizemos quiabo. Pô, eu não gostei do quiabo. É muito ruim, né? Uhum. Mas a gente vai explicando, que a gente vai desenvolvendo a virtude da coragem. E foi muito engraçado. Eu tô tentando lembrar aqui, eu não lembro o que foi a situação. Aconteceu alguma coisa e o Felipe começou a chorar e daí ele falou assim, eu não vou chorar, eu vou conseguir, eu sou muito corajoso. É isso. É isso As aí. virtudes, elas precisam fazer parte, começar a fazer parte de um território conversacional que seja comum. Né? Às vezes o pai ele fica chateado porque o filho só chora e fala, meu filho é um marica, ele não é forte, ele não é corajoso. Ok, e você quer que ele fique corajoso com você brigando com ele? Não tem como. Tem que ter o dia da coragem, né? O nosso parceiro aqui, o querido professor João Malheiro, né? Ele fala do dia da rigeza, né? Tipo, tomar banho frio. Tomar banho frio, acordar cedo. Que são desafiadoras e que podem ser feitas com bom humor. Sim. Podem ser feitas de uma maneira leve. Né? Mas você sabe que aquilo que está desenvolvendo, uma virtude que lá na frente vai ser utilizada para ele conseguir passar noites e noites estudando para entrar numa boa faculdade de medicina, né? Abdicar dos seus prazeres mais comezinhos com vistas ao atingimento de uma coisa muito melhor que está lá na frente. Né? E é simples, que é o que vocês falaram, é simples, é só dar nome, né, para aquilo que a gente quer desenvolver, ter bom senso, tratar a criança como criança, estabelecer regras que sejam pouco confusas, assertivas, e, acima de tudo, olhar para o próprio umbigo e falar, se o meu filho está mostrando alguma coisa que eu não estou gostando, provavelmente o erro é meu. Né? E, gente, isso vocês estão sendo primorosos. Infelizmente, a live daqui a pouquinho vai cair. Né? Uma pena. Né? A gente tem só 3 minutinhos, menos do que 3 minutinhos. Então, assim, que mensagem que vocês dão para Brasil Paralelo, para quem nos viu aqui, né? Que tipo de saída que vocês podem fazer, deixando aí um presentão que já foi um belo de um presente a participação de vocês. Puxa. Dicas, vamos lá. Então, para mim a dica que fica não dá para terceirizar o que há de mais importante na vida dos nossos filhos que tanto amamos. A gente fala, eu amo meu filho, mas eu quero ficar lá no celular. Filho, não enche meu saco. Não é assim. Eu não posso terceirizar. Porque fazer uma concepção biológica, né? Conceber um filho no mundo, né? Fazer a criação, um animal faz. Né? Mas o dever de educar cabe a nós, seres humanos, que somos seres cognitivos, seres evoluídos. Então, não podemos terceirizar isso daí. Não dá, não podemos. Então, essa é a minha visão que eu tenho disso tudo. Vamos ter que participar disso arduamente, mas com bom humor, com tranquilidade, com calma. É isso que fica. E aos pais Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Michele, 30 segundos. Sim, aos pais e futuros pais que assistiram, que acompanharam. Olha, gente, não desistam. Não é fácil, mas não desistam. Eu acho que todo mundo aqui está buscando um caminho fantástico para os filhos e tenho certeza que todo mundo que está assistindo está no caminho certo, porque essa família da Brasil Paralelo, da Escola da Família é sensacional. É um grande prazer, um presente de Deus na nossa vida.
E tem um monte de gente assistindo, Marcelo, os meus amigos que te adoram. Eu tô vendo aqui um monte de gente falando. Esse casal é demais. Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Vocês foram muito generosos, tá? Muito obrigado. A live vai ficar salva assim, pessoal. Vou salvar agora e já tá disponibilizada daqui a pouquinho. Beijo grande. Fernando. Beijo. Michele. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Acho que ele encerra.